Luane. Desde muito pequena, eu aprendi que meu nome raramente era chamado para ser celebrado, ele surgia quase sempre ligado a tarefas, responsabilidades ou cobranças silenciosas que vinham disfarçadas de expectativas normais para uma filha. Cresci dentro de uma casa grande demais para conter a desigualdade que habitava cada corredor e cada decisão, onde as regras não eram escritas, mas eram claras como o som da chave girando na porta todas as noites. Para mim, a obrigação, para Lucas, a indulgência. Enquanto eu ajudava minha mãe a dobrar roupas ainda com as mãos pequenas, ele brincava no quintal sem qualquer preocupação com horários ou deveres, sempre sob o olhar orgulhoso de meu pai, que repetia com uma convicção quase religiosa: homem precisa de liberdade para errar, menina precisa aprender a ser forte. Eu não compreendia totalmente aquelas palavras na época, mas sentia, no fundo do peito, que havia algo profundamente injusto nelas, algo que ficava entalado na garganta toda vez que eu via Lucas ser perdoado por atitudes que, para mim, sequer eram permitidas. A adolescência chegou trazendo peso mais cedo do que deveria. Aos 16 anos, eu já trabalhava numa cafeteria perto da escola, levantando antes do sol nascer e correndo para trocar o uniforme pelo avental ainda com o caderno de estudos debaixo do braço. O cheiro de café queimado se misturava ao desânimo de ver colegas vivendo a leveza da juventude enquanto eu aprendia, na marrã, a lidar com contas, metas e responsabilidades de gente grande. Quando voltava para casa no fim do dia, os pés latejando de cansaço, encontrava Lucas no sofá, rindo alto com amigos ou mergulhado em jogos que duravam horas. Meu pai nunca questionava aquela ociosidade, apenas justificava com ar complacente: ele ainda vai se encontrar. Já eu me perguntava, em silêncio, quando teria o meu direito de simplesmente estar perdida sem ser julgada. Minha mãe tentava equilibrar aquela casa torta com pequenos gestos quase invisíveis. Ela deixava um prato separado para mim quando eu chegava tarde e ajeitava meu uniforme dobrado na cadeira, como se aquele cuidado silencioso fosse um pedido de desculpas que ela nunca dizia em voz alta. Nunca a vi confrontar diretamente meu pai, já apenas baixava a cabeça quando as conversas terminavam sempre do mesmo jeito, com Richard impondo suas certezas e decretando, com aquela autoridade inabalável: isso é para o bem da família. Eu observava tudo em silêncio, acumulando sentimentos que não podiam ser expressos, porque qualquer tentativa de questionar aquela lógica se transformava em acusações de ingratidão ou exagero. Assim, engoli frustrações por anos, aprendendo que ficar calada era mais fácil do que tentar ser ouvida. As noites eram o único momento em que eu existia para mim mesma. Sentada na beira da cama, com uma luminária fraca iluminando pilhas de livros de finanças e planilhas rabiscadas, eu estudava enquanto lutava contra o sono pesado que vinha do cansaço físico. Cada página virada era uma promessa pessoal: eu não ficaria ali para sempre, não aceitaria aquele papel imposto de filha silenciosa e esquecida. Eu sonhava com independência, com um trabalho que me desse liberdade real, com um futuro em que minhas conquistas não seriam tratadas como obrigações óbvias, mas como méritos. Nessas imaginações, eu me via longe daquela casa, vivendo sob regras próprias, sem precisar pedir permissão para existir. Com o tempo, aquela determinação foi se transformando em algo quase feroz. Eu passei a aceitar mais turnos no trabalho, mesmo quando o corpo implorava descanso, e busquei oportunidades em escritórios maiores, onde pudesse crescer profissionalmente. Cada centavo poupado era guardado com extremo cuidado, como se fosse uma peça de um grande plano de fuga emocional. Lucas, ao contrário, acumulava promessas vazias, cursos inacabados e uma sucessão de pequenas irresponsabilidades sempre abafadas pelo discurso protetor do meu pai. Eu observava aquela diferença de trajetórias como quem assiste a duas histórias sendo escritas dentro da mesma casa, mas com finais que jamais poderiam se cruzar. Pouco a pouco, fui percebendo que minha maior batalha não era apenas contra a falta de reconhecimento da minha família, mas contra o medo de continuar naquele lugar confortável do silêncio. Havia dentro de mim um conflito crescente: o desejo de manter a paz familiar confrontava a necessidade de defender meu próprio valor. Muitas vezes, deitada no escuro, eu me perguntava quanto tempo ainda suportaria viver sendo sempre a que cede, a que entende, a que aceita. Não tinha resposta, apenas uma certeza que amadurecia em silêncio: aquele equilíbrio injusto estava com os dias contados. Mesmo sem saber exatamente quando ou como tudo iria mudar,
algo dentro de mim já havia decidido que eu jamais permitiria ser invisível para sempre. Quando comecei a conquistar um pouco de independência, percebi que o favoritismo dentro da minha família deixou de ser apenas uma sensação difusa da infância e passou a se manifestar em atitudes cada vez mais explícitas, quase públicas, como se ninguém mais se preocupasse em disfarçar aquela desigualdade. Toda visita que eu fazia à casa dos meus pais transformava-se numa espécie de espetáculo silencioso, Lucas sempre no centro das atenções, exibindo histórias mal contadas sobre novas oportunidades que nunca se concretizavam, enquanto meu pai o ouvia com olhos cheios de expectativa, repetindo frases como: "Você tem tudo para vencer, filho, só precisa do empurrão certo." Eu permanecia sentada à mesa, ouvindo aquilo como quem assiste a própria invisibilidade ser narrada em voz alta. Conforme minha carreira avançava, eu passava cada vez menos tempo naquele ambiente que me sufocava, mas bastava uma ligação do meu pai para reacender a mesma dinâmica antiga. Ele ligava para perguntar sobre mim apenas por formalidade, sempre encerrando a conversa com comentários direcionados ao meu irmão, ainda que Lucas estivesse em outra cidade. "Seu irmão anda precisando de apoio, você sabe como ele é." Aquilo sempre soava como um pedido oculto, uma forma delicada de dizer que, se alguém tivesse de ceder espaço, dinheiro ou tempo, esse alguém seria eu. Eu concordava em silêncio, ainda tentando preservar a ilusão de harmonia familiar. Algumas situações passaram a me marcar profundamente. Em um dos natais, por exemplo, eu cheguei com um presente caro que comprei depois de semanas economizando, enquanto Lucas apareceu de mãos vazias, atrasado e despreocupado. Mesmo assim, quando os presentes foram abertos, meu pai fez questão de agradecer a ele com entusiasmo exagerado por ter aparecido, como se presença fosse mérito suficiente. Para mim, restou apenas um aceno rápido: "Obrigada, Luane, sempre organizada." Aquilo não doeu apenas pelo desprezo, mas pela naturalidade com que toda a família assistia àquela pequena injustiça como se fosse parte normal das festas. Eu tentava racionalizar tudo para não alimentar ressentimentos. Dizia a mim mesma que Lucas precisava mais de apoio, que ele tinha um jeito impulsivo, uma vida menos estável, e que talvez eu fosse mesmo a que dava conta. Ainda assim, as noites tornavam-se pesadas, povoadas por pensamentos repetitivos: por que eu precisava ser sempre a forte? Por que meu esforço parecia invisível enquanto a mediocridade dele era celebrada como promessa de grandeza? Comecei a sentir um cansaço que não vinha apenas do trabalho, mas de ser emocionalmente responsável por sustentar uma relação tão desequilibrada. Com o tempo, passei a estabelecer pequenas distâncias. Recusava convites, evitava almoços em família e prolongava temporadas fora da cidade com a desculpa de compromissos profissionais. Cada ausência era um alívio silencioso. Quando eu voltava, as cenas se repetiam, Lucas sempre cheio de planos grandiosos que duravam apenas até a semana seguinte, meu pai sempre disposto a financiar sonhos sem estrutura, minha mãe sempre tentando suavizar tudo com aquele sorriso resignado que escondia mais medo do que paz. Eu observava aquela coreografia familiar com olhos já menos ingênuos e mais atentos, começando a entender que não havia neutralidade naquele ambiente. Eu participava de um sistema que me colocava numa posição de eterna doadora de estabilidade emocional. Aos poucos, algo começou a mudar dentro de mim. Passei a questionar mentalmente cada pedido disfarçado de conselho, cada frase aparentemente inocente que me colocava no papel de sustentáculo da família. Lembrei-me de todas as vezes em que ajudei financeiramente emergências de Lucas, das vezes em que abri mão de planos pessoais para comparecer a eventos que exaltavam feitos inexistentes do meu irmão. Percebi que essa estrutura só se mantinha porque eu continuava aceitando. E, pela primeira vez, comecei a imaginar a possibilidade de dizer não, não com raiva, mas com a firmeza de quem entende que respeito não se implora, se impõe. Esse despertar foi silencioso, sem discussões ou confrontos. Apenas um movimento interno, quase imperceptível, de reconstrução da minha própria identidade. Eu já não queria ser a filha perfeita que sustenta aparências. Queria ser apenas eu, uma mulher em crescimento, com limites claros e ambições próprias. O favoritismo da minha família, tão escancarado, deixou de ser apenas algo que me feria e passou a ser um empurrão que eu precisava para escolher outro caminho. Naquele ponto da minha vida, eu ainda não sabia exatamente como iria romper com tudo aquilo, mas já sentia, com absoluta clareza,
que aquela dinâmica estava próxima de um ponto sem retorno. Eu finalmente comecei a sentir que minha vida deixava de girar ao redor da minha família quando fui promovida no trabalho e passei a assumir responsabilidades que, pela primeira vez, dependiam exclusivamente de mim. Cada projeto entregue, cada negociação bem-sucedida, cada meta cumprida era como um tijolo colocado na construção da mulher que eu sempre quis ser, independente, autossuficiente e orgulhosa do próprio esforço. Passei a morar sozinha por um tempo em um pequeno apartamento alugado próximo ao escritório, onde cada canto minimalista refletia a liberdade silenciosa que eu vinha conquistando. A sensação de abrir a porta de casa e não encontrar ninguém esperando algo de mim era libertadora. Ali, eu existia apenas para mim, sem papéis impostos ou expectativas alheias para cumprir. Durante aquele período, adotei uma disciplina quase implacável com meus objetivos financeiros. Abri uma conta de investimentos, reduzi gastos supérfluos e vendi objetos que não tinha real apego, tudo para alimentar uma meta que parecia ousada até para mim mesma: comprar o carro dos meus sonhos sem depender de financiamento longo ou ajuda de ninguém. Era mais do que só um desejo material. Naquele SUV de luxo de $60.000 eu enxergava o símbolo concreto de toda a trajetória que eu havia construído sozinha desde a adolescência. Cada dólar poupado representava horas de trabalho, finais de semana sacrificados, noites mal dormidas estudando para me tornar cada vez mais valorizada no mercado. Visualizar aquela conquista se tornou um exercício quase diário. No caminho para o trabalho, eu costumava passar em frente à concessionária que expunha modelos imponentes sob luzes chamativas, e toda vez diminuía o passo para observar aquele SUV preto reluzente na vitrine. Imaginava minhas mãos no volante, o painel iluminado, o cheiro de carro novo e a sensação de dirigir algo conquistado inteiramente com meu esforço. Naqueles momentos, eu sentia uma mistura de ansiedade e orgulho antecipado, como se o futuro já pudesse ser tocado com a ponta dos dedos, bastando apenas persistir mais um pouco. O dia da compra chegou sem alarde, quase tímido, depois de eu confirmar pela 100ª vez que aquele dinheiro realmente estava todo ali, disponível, inteiramente meu. Entrei na concessionária com uma calma calculada, assinei documentos com as mãos firmes e ouvi o vendedor repetir detalhes técnicos enquanto meu coração batia forte demais para permitir total atenção. Quando finalmente recebi a chave daquele SUV e me sentei no banco do motorista, meus olhos se encheram de lágrimas que eu não deixei cair. Respirei fundo, passei os dedos pelo volante e pensei em tudo o que eu havia suportado para chegar até ali: o cansaço, as noites solitárias, o sentimento de invisibilidade. Aquela cabine silenciosa era o primeiro espaço físico onde eu verdadeiramente me sentia vitoriosa. Dirigir para fora da concessionária foi como cruzar um portal simbólico. O som suave do motor, a sensação de estabilidade nas curvas e o vento entrando pelas janelas abertas representavam uma liberdade quase física, palpável. Eu dei algumas voltas sem destino pela cidade, apenas para prolongar aquele momento, rindo sozinha enquanto imaginava a expressão da minha família ao saber que eu havia comprado um carro daquele porte totalmente por conta própria. Pela primeira vez, não era necessário provar nada a ninguém, que a conquista já bastava para mim. Ainda assim, parte de mim sabia que mostrar aquela vitória aos meus pais e a Lucas não seria tão simples quanto eu gostaria. Eu entendia, mesmo que relutasse em admitir, que nem todos celebrariam meu sucesso. Havia uma sombra de preocupação que me acompanhava, a possibilidade de meu triunfo despertar desconforto ou até inveja em quem sempre esteve acostumado a me ver como suporte, não como protagonista. Mas eu decidi guardar essa inquietação para depois. Naquele momento, escolhi ser apenas feliz por mim mesma. Passei a usar o SUV como extensão da minha liberdade recém-conquistada, dirigia até a praia nos fins de semana, fazia pequenas viagens sozinha, explorava cafeterias distantes e estacionava em locais altos da cidade apenas para observar as luzes noturnas refletindo no capô brilhante. Cada quilômetro rodado reforçava em mim a mesma certeza: eu havia chegado a um novo estágio da minha vida. O carro não era luxo vazio, era o testemunho móvel da minha independência, a prova concreta de que eu não dependia mais de ninguém para me sentir inteira. Sem perceber, comecei a caminhar com outro tipo de postura pelo mundo. Meu olhar ficou mais firme, minhas decisões mais rápidas, minha voz menos hesitante ao impor limites no trabalho e na vida pessoal. A menina que aprenderá a se calar estava cedendo espaço para uma mulher que reconhecia o próprio valor.
Naquele ponto da história, eu ainda não tinha ideia de que aquela conquista tão celebrada se tornaria também um estupim de uma ruptura profunda com minha própria família, mas dentro de mim já se formava uma convicção inabalável: ninguém jamais teria o direito de tirar de mim aquilo que eu havia construído com tanto sacrifício. Eu demorava a perceber quando presságios se insinuavam na minha rotina, mas, aos poucos, fui notando sinais de que algo fora do lugar começava a rondar a família outra vez. As ligações do meu pai tornaram-se mais frequentes e estranhamente cautelosas, sempre acompanhadas de perguntas vagas sobre meu trabalho, meus horários, meus planos de viagem. Havia um tom curioso nessas conversas, como se ele estivesse reunindo informações sem revelar o verdadeiro motivo. Em algumas delas, Richard soltava comentários soltos como: seu irmão anda passando por uma fase complicada, ou às vezes a família precisa se ajudar de um jeito diferente, deixando no ar uma sensação incômoda que eu não sabia nomear. Eu encerrava as chamadas com educação e ficava observando o celular desligado por longos minutos, tentando entender por que aquelas frases me provocavam mais inquietação do que compaixão. Pouco tempo depois, comecei a ouvir por conhecidos da vizinhança histórias pouco animadoras sobre Lucas. Amigos em comum comentavam que ele havia se envolvido em uma confusão recente no trânsito e que a polícia tinha sido chamada. Ninguém dava muitos detalhes, mas eu percebia o desconforto nas pausas das conversas. Quando perguntei discretamente ao meu pai sobre aquilo, ele desviou o assunto rápido demais, limitando-se a dizer nada demais, mal entendido, como se a própria escolha das palavras denunciasse algo maior escondido por trás da cortina do silêncio. Minha mãe também passou a demonstrar certa tensão. Ela se mostrava mais silenciosa do que o habitual sempre que o nome de Lucas surgia em qualquer diálogo, mexendo as mãos nervosamente enquanto falava de temas aleatórios para mudar o rumo da conversa. Com o passar das semanas, comecei a conectar os pontos. Lucas sumia por dias e reaparecia de forma inquieta, evitando olhar diretamente para mim quando nos encontrávamos em reuniões familiares esporádicas. Seu comportamento estava mais arredio, menos confiante, e aquele sorriso despreocupado de antes fora substituído por uma expressão ansiosa, quase defensiva. Percebi também que ele parara de pegar caronas ou comentar sobre dirigir, algo estranho para alguém que sempre adorou aparecer ao volante. Tudo parecia desenhar um quadro que ninguém tinha coragem de me contar abertamente, como se eu fosse a única peça da família que deveria permanecer sem respostas. Foi numa dessas visitas rápidas à casa dos meus pais que finalmente entendi a gravidade daquilo tudo. Encontrei sobre a mesa da sala alguns papéis amassados e mal empilhados, e reconheci o brasão do Departamento de Trânsito local no topo de um dos documentos. Sem que ninguém percebesse, li rapidamente trechos que mencionavam suspensão temporária da carteira de habilitação por infração grave. Meu coração acelerou na mesma hora. Não era imaginação, Lucas estava oficialmente impedido de dirigir. Aquilo explicava o comportamento estranho, as conversas interrompidas e o excesso de cautela do meu pai nas últimas semanas. Juntei aquelas peças mentalmente e senti um desconforto gelado se espalhar por dentro. Algo me dizia que aquele segredo não permaneceria simplesmente como um problema isolado dele. Voltei para casa com uma inquietação que se recusava a dormir. Cada pensamento retornava às ligações suspeitas de Richard, a postura tensa da minha mãe e a instabilidade evidente do meu irmão. Pela primeira vez, comecei a me perguntar em voz baixa, apenas para mim mesma, até onde ia a disposição do meu pai em proteger Lucas. Eu conhecia aquele padrão, sempre havia um limite que Richard estava disposto a ultrapassar para resguardar o filho, independentemente de quem fosse prejudicado no caminho. Até então, eu havia sido apenas coadjuvante nesses episódios, nunca imaginara que pudesse me tornar diretamente envolvida. Tentando afastar aqueles pensamentos, mergulhei ainda mais na rotina profissional. Abusei de horas extras, reuniões estendidas e pequenos cursos de especialização para manter a mente ocupada. Mas nem o cansaço físico era suficiente para silenciar a intuição crescente de que algo grande se aproximava. À noite, deitada no escuro do meu apartamento, eu fitava o teto buscando tranquilidade e só encontrava uma sensação persistente de alerta, como se estivesse prestes a ser chamada para um papel que eu ainda não compreendia completamente. No fundo, eu sabia que aquela fase obscura de Lucas não terminaria isolada dentro dele mesmo, ela respingaria em alguém, e esse alguém dificilmente seria meu pai ou minha mãe. A história familiar sempre apontara na mesma direção.
quando um sacrifício fosse necessário, o peso cairia sobre os ombros de quem sempre suportou em silêncio. Pela primeira vez, porém, eu não me sentia disposta a aceitar esse destino sem questionar. Havia uma tensão crescente dentro de mim, uma resistência silenciosa evoluindo passo a passo, preparando-me para um confronto que eu ainda não sabia descrever, mas que já sentia, com absoluta clareza, que estava muito mais próximo do que eu gostaria de admitir. Eu cheguei em casa naquela noite com o corpo pesado e a mente ainda presa aos números do escritório, pensando apenas em tomar um banho demorado e me jogar no sofá por alguns minutos antes de dormir. O estacionamento do prédio estava estranhamente silencioso, mais vazio do que o habitual, e eu nem me dei conta de nada até baixar naturalmente os olhos em direção ao espaço onde eu sempre deixava estacionado o meu SUV. O reflexo das luzes no chão tomou o lugar da silhueta conhecida do carro. Parei no meio do corredor como se tivesse tropeçado em algo invisível, o coração apertando dentro do peito enquanto eu piscava mais de uma vez, tentando convencer meus próprios olhos de que aquilo só podia ser um erro de distração. Olhei para os lados, dei alguns passos à frente e voltei atrás, conferindo a placa pendurada na parede. Não havia dúvida, aquele espaço era meu, e ele estava completamente vazio. Subi para o apartamento quase sem sentir os pés tocando o chão. Abri a porta com pressa e deixei a bolsa cair sobre o balcão, as mãos já trêmulas enquanto limpava as notificações do celular em busca de qualquer mensagem que explicasse aquela ausência absurda. Nenhuma chamada perdida, nenhum aviso do prédio, nenhum bilhete esquecido sobre a mesa. Respirei fundo, liguei para a portaria e ouvi apenas a confirmação simples demais. O veículo saiu hoje no período da tarde, autorizado. A palavra autorizado ecoou dentro da minha cabeça como se tivesse sido dita em outra língua. Minha mente correu imediatamente para um único lugar. Eu sabia quem tinha meios, motivos e, principalmente, ousadia suficiente para fazer algo daquele tipo. Nem me preocupei em trocar de roupa. Desci no primeiro ônibus em direção à casa dos meus pais, o olhar perdido pela janela enquanto pensamentos se atropelavam dentro de mim. Ao chegar, encontrei a sala como sempre, televisão ligada sem volume alto demais, meu pai sentado em sua poltrona habitual, minha mãe organizando revistas antigas na mesa de centro. Tudo parecia absurdamente normal demais para o caos que pulsava dentro de mim. Fui direto ao ponto, sem rodeios, perguntando onde estava o meu carro. Meu pai ergueu o rosto lentamente, ajeitou os óculos e esboçou um meio sorriso que eu jamais esqueceria. Ele disse: "Nós demos o SUV para o Lucas, ele é o homem da família." Ouvir aquilo foi como levar um golpe seco por dentro, mas não senti vontade alguma de gritar. Pelo contrário, um silêncio estranho tomou conta de mim, um daqueles silêncios que antecedem decisões definitivas. Eu respirei fundo, segurando a tensão no maxilar, e perguntei com uma calma que soava quase artificial: "Ele ainda está com a carteira de habilitação suspensa?" A reação foi imediata. Minha mãe parou de mexer nas revistas, minha respiração foi o único som na sala por longos segundos, e o sorriso confiante do meu pai se desfez com lentidão constrangedora. Ninguém respondeu. Não houve justificativas heroicas, frases prontas ou tentativas de me convencer. Apenas aquele vazio pesado pairando entre nós, carregado de culpa e surpresa pela minha serenidade inesperada. Eu percebi naquele instante que eles jamais imaginaram que eu fosse capaz de confrontar aquela decisão com algo tão simples quanto um fato incontestável. Levantei da cadeira sem pedir licença. Nenhuma lágrima escorreu, nenhuma palavra a mais foi dita. Saí da casa sentindo o peso de anos de silenciamento se deslocar para outro lugar dentro de mim. Do lado de fora, sentei-me no degrau da varanda e encostei as costas na parede fria. Minhas mãos tremeram pela primeira vez desde que havia percebido o sumiço do carro. Peguei o celular, desbloqueei a tela e encarei o teclado por longos segundos. Não havia mais dúvida, discussão ou negociação possível, aquilo ultrapassara qualquer limite que ainda existisse dentro de mim. Cada número digitado era uma despedida silenciosa de quem eu havia sido por tanto tempo. O telefone começou a chamar, e enquanto o toque seguia, eu fechei os olhos, respirando fundo, consciente de que aquele simples gesto encerrava uma fase inteira da minha vida. Eu não sabia exatamente o que aconteceria a partir dali, mas tinha absoluta certeza de uma coisa:
eu nunca mais aceitaria ser roubada, nem do meu carro, nem da minha dignidade. O telefone ainda estava encostado no meu ouvido quando a atendente finalmente atendeu a chamada. Minha voz saiu firme, mais controlada do que eu mesma esperava, enquanto eu relatava o ocorrido com a clareza de quem já havia tomado a decisão definitiva de não recuar um único passo. Dei todas as informações necessárias, descrição do veículo, placa, último local onde ele fora visto, e acrescentei, sem hesitação, o detalhe mais grave de todos: o condutor não possui autorização legal para dirigir. Ao desligar, senti um vazio estranho no estômago, como se uma ponte interna tivesse acabado de ruir, levando consigo qualquer possibilidade de retorno ao que éramos antes. Fiquei sentada na varanda por alguns minutos que pareceram horas, observando o céu escurecer em tons profundos de azul, enquanto pensamentos corriam sem ordem dentro da minha mente. Perguntava-me se aquilo tudo era realmente necessário, se talvez eu não estivesse sendo dura demais, indo longe demais. Mas a cada tentativa de dúvida, eu lembrava da chave que não estava mais na minha mão, da decisão tomada sem minha permissão e da forma como meu pai pronunciara aquelas palavras com naturalidade cruel. A conclusão sempre retornava ao mesmo ponto: não havia exagero algum ali, havia apenas um limite finalmente imposto. Pouco depois, ouvi ao longe o som característico das sirenes cortando o ar da cidade. Meu coração deu uma batida mais forte, acompanhando o ruído que se aproximava até parecer próximo demais para ser ignorado. Recebi uma ligação da central confirmando a localização do veículo, informando que uma viatura havia feito a abordagem e estava verificando a documentação do condutor. Agradeci em poucas palavras, com a garganta apertada, imaginando Lucas parado na rua, sendo confrontado, sem a proteção imediata do nosso pai pela primeira vez na vida. Minutos depois, as mensagens começaram a chegar, primeiro de minha mãe, em sequência frenética, depois do meu pai, mais contidas e carregadas de reprovação. Não abri nenhuma delas. Guardei o celular na bolsa e permaneci imóvel, sentindo aquele momento se solidificar como um ponto sem volta. Pela janela, vi o reflexo das luzes vermelhas piscando distantes no céu, tingindo as fachadas dos prédios como sinais de um acontecimento maior do que a simples recuperação de um carro. Era a interrupção concreta de um padrão que se repetira por décadas na minha família. Cerca de 40 minutos depois, recebi nova ligação da polícia informando que o veículo havia sido apreendido temporariamente para procedimentos de verificação e que Lucas estava sendo conduzido à delegacia por dirigir com a habilitação suspensa. Ao ouvir aquilo, não senti alegria nem alívio imediato, senti apenas uma estranha sensação de equilíbrio sendo restaurado, como se o universo estivesse, finalmente, recalculando algo que esteve fora de prumo por tempo demais. Peguei um carro por aplicativo até a delegacia, o trajeto transcorrendo em silêncio absoluto dentro de mim. Cada semáforo fechado parecia ampliar o peso simbólico daquele deslocamento. Eu cruzava a cidade não para resolver um problema policial, mas para encarar, talvez pela primeira vez, o preço emocional de agir com justiça. Quando cheguei, fui orientada a aguardar em uma sala simples de paredes neutras e luz fria. Pouco depois, vi Lucas sendo conduzido pelo corredor com as mãos algemadas à frente, o rosto abatido, completamente diferente da postura despreocupada que ele sempre exibirá. Nossos olhares se cruzaram por um segundo rápido. Nos olhos dele não havia apenas surpresa, havia também algo novo, a ausência total de amparo. Assinei declarações, conferi novamente a documentação do veículo e confirmei oficialmente que ele fora retirado sem meu consentimento. Enquanto escrevia meu nome nos formulários, senti um peso sair lentamente das minhas costas. Cada assinatura era um encerramento simbólico de concessões antigas. Quando terminei os procedimentos, um agente se aproximou e explicou que o carro ficaria retido por poucas horas até finalizarem os trâmites legais, após o que poderia ser liberado para mim. Agradeci e me levantei, sentindo-me estranhamente leve. Do lado de fora da delegacia, o ar noturno parecia diferente, mais fresco, mais amplo. Caminista até a calçada e ergui os olhos para o céu escuro pontilhado por poucas estrelas visíveis. Pela primeira vez em muito tempo, não havia nenhuma cobrança dentro de mim para perdoar, proteger ou justificar ninguém. Havia apenas a serena consciência de que agir em defesa própria não era um ato de traição, mas de sobrevivência emocional. Enquanto aguardava o retorno para casa,
compreendi definitivamente que aquele não fora o fim de um conflito, fora o fim de um ciclo. O de uma filha silenciada para sustentar privilégios alheios. Sentada no banco da parada de táxi, com a cidade pulsando ao meu redor, eu sabia, dali em diante, a minha história já não pertenceria mais às escolhas de ninguém além de mim mesma. Quando finalmente voltei para minha própria vida após aquela noite, percebi que nada ao meu redor parecia exatamente diferente, as ruas eram as mesmas, o trabalho seguia sua rotina, o céu continuava a trocar de cores ao entardecer, mas dentro de mim tudo havia se reorganizado de forma definitiva. A recuperação do SUV não trouxe aquela euforia que imaginei algum dia sentir, já ao contrário, trouxe uma calma profunda, quase solene, como se o carro deixasse de ser apenas um símbolo material para se tornar a prova concreta de que eu havia rompido um padrão que sustentava décadas de silenciamento. Quando voltei a sentar ao volante, sozinha, passei alguns segundos com as mãos apoiadas no couro macio sem ligar o motor, respirando com atenção, absorvendo o peso daquele momento de conquista que agora vinha acompanhado de maturidade. As consequências começaram a se espalhar pela família de maneira inevitável. Lucas foi obrigado a enfrentar pela primeira vez tudo aquilo que sempre evitou. O processo legal seguiu seu curso, sua habilitação permaneceu suspensa por um período ainda maior, ele precisou pagar multas pesadas e cumprir medidas administrativas que o impediram de voltar a dirigir tão cedo. Sem o amparo imediato do meu pai diante das autoridades, ele também sofreu um duro golpe psicológico. Pela primeira vez, não houve portas abertas que resolvessem tudo por ele. As visitas ficaram raras, seus contatos comigo se limitaram a mensagens curtas e constrangidas, jamais com pedidos de desculpas completos, mas sempre carregadas de um tom de aprendizado forçado. Eu consegui perceber, mesmo à distância, que aquele menino mimado finalmente fora apresentado ao peso real das consequências. Minha mãe foi quem mais visivelmente se transformou em silêncio. Nossas conversas mudaram de tom, ela deixou de usar frases evasivas e passou a falar comigo com uma sinceridade tímida, quase pedindo licença para existir fora da sombra das decisões do meu pai. Em uma ligação longa, ela confessou com a voz baixa: "Eu devia ter protegido você mais." Aquelas palavras me tocaram profundamente, não por repararem o passado, mas por reconhecerem a ferida. Pela primeira vez, não senti vontade de consolar imediatamente, apenas ouvi, permitindo que aquela tentativa tardia de verdade se desenrolasse sem que eu precisasse amenizar nada. Quanto ao meu pai, o impacto foi mais duro e silencioso. Richard se fechou em orgulho e ressentimento. Passou a me evitar, como se reconhecer minha atitude significasse admitir o erro de uma vida inteira de escolhas enviesadas. Quando nossos olhares se cruzaram, a expressão dele não era mais de autoridade absoluta, mas de desconforto. Ele percebeu que havia perdido o controle que sempre exerceu sobre mim, e talvez sobre toda a família. Nosso relacionamento nunca mais voltou a ser o mesmo, não houve pedidos de desculpa nem confrontos finais. Apenas uma distância nova, gélida, onde antes existia uma hierarquia confortável para ele e sufocante para mim. Minha própria mudança, no entanto, foi a consequência mais profunda de todas. Eu passei a agir no mundo de uma forma diferente, sem a antiga culpa grudada em cada decisão pessoal. Mudei definitivamente para um apartamento mais espaçoso, mais distante da casa dos meus pais, e reorganizei minha rotina para refletir a liberdade que agora eu me permitia viver. No trabalho, minha postura se tornou mais assertiva, pedi reconhecimento, negociei salário, recusei tarefas que não eram minhas, e, pela primeira vez, senti que minha voz carregava o peso de quem sabe exatamente quanto vale. Houve uma noite, semanas depois de tudo, em que dirigi sozinha por uma estrada quase vazia, com o céu estrelado refletindo suavemente no para-brisa. A sensação era diferente daquela euforia antiga de conquista, agora era algo mais maduro, mais firme. Sorri sem perceber enquanto pensava que meu irmão havia perdido aquilo que nunca chegou a conquistar, não o carro, mas a responsabilidade necessária para merecê-lo, e eu, ao contrário, tinha finalmente conquistado algo que não se comprava: autonomia emocional, respeito próprio e liberdade real. Ao estacionar e desligar o motor, permaneci alguns segundos sentada em silêncio, entendendo que aquela história não terminava com uma punição ou com uma ruptura familiar, mas com um recomeço inteiro para mim mesma.
Eu não precisava oferecer finais perfeitos a todo mundo, só precisava garantir um final verdadeiro para minha própria trajetória. E naquele momento, com a noite envolvendo tudo ao redor e a certeza plena dentro do peito, eu soube, minha vitória não fez barulho algum, mas foi a mais poderosa de toda a minha vida. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!